Meus irmãos, nós vamos continuar a exposição, então, agora no capítulo 35 do livro do Gênesis, e nós vamos ler os 8 primeiros versos e depois leremos o restante do capítulo no decorrer da exposição. A palavra do Senhor nos diz assim: Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele, que com eles estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o temor de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pelo teu cuidado. Nós te agradecemos por podermos estar na tua casa, reunidos como teu povo, com o intuito de cultuar ao Senhor, de te adorar. E agora, neste momento do culto, nós clamamos ao Senhor que faça com que os nossos olhos e os nossos corações estejam voltados para a tua palavra, para a exposição da tua palavra. E nos dê disposição, Senhor, para andarmos de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade, mesmo muitas vezes ela sendo nebulosa para nós. Que nós tenhamos este compromisso contigo. Esta é a oração que nós fazemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Desde o início do livro de Gênesis, nós temos visto estas 4 coisas acontecendo. Nós vimos o Deus Criador criando todas as coisas a partir do nada. Nós vimos um pouquinho mais ali o homem, então, desobedecendo a Deus, cobiçando o desejo de ser detentor do conhecimento do bem e do mal e, assim, peca contra Deus. E por meio de Adão, as Escrituras nos afirmam que por meio dele o pecado contaminou então toda a raça humana. Todo homem é pecador então, desde Adão. E nós vemos então Deus trabalhando desde Adão para preparar a redenção para o seu povo. Enviando então, como nós já sabemos, o Redentor para morrer na cruz por todos aqueles que ele salvou, que ele elegeu. E agora nós estamos nesse processo caminhando juntos e em rumo à consumação. Ao momento onde não teremos mais a influência do pecado nas nossas vidas e poderemos adorar ao Senhor em toda a sua plenitude. E quando nós olhamos então o livro de Gênesis, nós vemos o Senhor trabalhando por etapas na vida do seu povo. E nós estamos estudando agora o trabalhar de Deus na vida de Jacó. E assim ainda aqui como descendente de Isaac. E nós chegamos no capítulo 35. E o capítulo 35 ele marca esta virada. Acaba-se aqui o período patriarcal.
Nós vamos ver ao final do capítulo 35 que Jacó vem a falecer e uma nova etapa é então inaugurada no capítulo 36, onde o foco estará nos descendentes de Jacó e nos descendentes de Esaú, e principalmente nos descendentes de Jacó. E nós vimos semana passada, no capítulo de número 34, Jacó havia resolvido ter a sua aposentadoria. Ele disse: chega, não quero mais peregrinar, não quero mais continuar esta trajetória, já estou há muitos anos caminhando com o meu povo. E ele então ali, achando que estaria sossegado, compra um pedaço de terra para ele, para estar ligado ao povo ali de Siquém. Só que nós vemos esse Jacó acomodado, sendo totalmente omisso, quando a sua própria filha é estuprada, violentada. E nós vimos nesse capítulo trágico, nesse capítulo difícil do capítulo 30, que é o capítulo 34, nós vimos que os filhos de Jacó, Simeão e Levi, eles então arquitetam um plano para vingar a honra da sua irmã. E eles ardilosamente fazem com que todos os homens passem pela circuncisão. E quando estes homens estão sofrendo com as dores da circuncisão, estes dois filhos de Jacó entram na cidade, matam todos os homens e roubam tudo o que eles podem. E nós vemos ali ainda Jacó, ele dá um esboço de indignação. No final do capítulo 34, ele diz para os seus filhos: o que vocês fizeram? Nós éramos um povo de paz, um povo pacífico, agora eles vão querer nos matar. E este é o clima que nós começamos o capítulo 35. Aqueles homens estavam provavelmente angustiados, pois eles não eram homens preparados para uma guerra, como nós vimos nos capítulos anteriores. Eles não tinham número suficiente para guerrear contra o povo daquela terra. Imaginem-se então nessa situação dentro de casa, com medo do que poderia acontecer minutos, horas, dias depois. E nós vimos então, no final do capítulo 34, no final da exposição passada, uma esperança então surge. O Deus que tinha sido esquecido por Jacó e pelos seus filhos no período em que viveram em Siquém, não havia se esquecido de Jacó e da sua família. E aqui nós temos algumas correlações com a nossa própria vida. Muitas vezes, nós chegamos a determinados momentos na nossa vida em que nós olhamos e falamos assim: eu não tenho mais jeito. Eu não tenho mais esperança. O meu pecado, ele continua sendo constante. Muitas vezes, ao olharmos para a nossa vida, nós olhamos pelo lado avesso. E como Estênio Márcios diz na sua música, O Tapeceiro, quando nós olhamos pelo lado avesso, nós nem imaginamos o desfecho. Nós não sabemos o que está acontecendo. E nós nos perdemos por não sabermos qual será o desfecho.
Muitas vezes ficamos sem esperança. Muitas vezes nos condenamos e achamos que não temos mais condições de fazermos qualquer coisa ou darmos qualquer passo rumo à nossa santidade. Quando nós olhamos para Jacó, nós podemos então olhar para um homem que, aos nossos olhos, foi um grande pecador e reiteradas vezes ele continuava debaixo do mesmo pecado. E repetidamente ele se esquecia do que Deus estava fazendo na vida dele. Este capítulo nos ensina que é Deus quem sustenta a sua aliança. E é Deus quem sustenta o seu povo. Apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar de muitas vezes não vermos esperança, muitas vezes nos condenarmos, Deus ele continua nos sustentando e cuidando de nós. E nós vemos isso acontecendo aqui na vida de Jacó e da sua família. Deus chama novamente Jacó e a sua família. Deus olha então para o seu servo e diz: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Sai dessa terra e vai cumprir o voto que você já havia feito lá atrás, anos atrás. Vamos, meu filho, vamos, continua a sua peregrinação. Não se acomode, a sua aposentadoria não chegou, você não chegou ainda onde eu quero que você chegue. E esse chamado de Deus, ele envolve algumas coisas que são exigidas de Jacó. Nós já lemos o texto. E esse chamado de Deus exige obediência. Jacó precisava obedecer agora mais uma vez. A obediência era necessária para que ele pudesse então cumprir o voto feito ao Senhor. Aquele homem precisava obedecer a Deus. E nós vemos que esse chamado à obediência não é uma iniciativa de Jacó. Não é Jacó que se encontra em uma situação difícil e fala: nossa, e agora, o que eu vou fazer? Ah, não, eu vou obedecer a Deus agora. A situação está feia. Ele podia imaginar, o Deus que eu sirvo é o Deus protetor, é o Deus conosco, Ele está caminhando comigo, então agora eu vou voltar para Deus. Não é o que acontece aqui. A disposição do coração de Jacó era continuar temendo os homens daquela terra. Continuar temendo o desprezo daqueles homens e até a possibilidade de ser morto por aqueles homens. Nós vimos lá atrás que quando Deus faz aliança com o seu povo, ela é uma aliança monergística. É de Deus para com o seu povo. E aqui nós vemos essa maneira que Deus trabalha sendo mais uma vez exposta pela Escritura. E Deus então, no meio dessa situação difícil, Ele fornece esperança a Jacó. E Ele requer obediência agora de Jacó. Mas além da obediência, o Senhor exige de Jacó purificação. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Jacó e a sua família, eles precisariam passar por este processo de purificação. Eles precisariam abandonar a vida
imoral, idólatra que eles estavam vivendo. E é interessante aqui, nós precisamos lembrar quem são os leitores iniciais deste livro. É o povo de Israel, que está ali adentrando-se na terra prometida. E aqui quando Moisés, provavelmente ao escrever isso, ele já estava com a lei mosaica de purificação como pano de fundo. E lá em Levítico nós lemos que para que o povo pudesse se purificar, essa purificação ritual, ele precisava então se banhar, lavar o seu corpo, ele precisava lavar as suas vestes, e ele precisava também ter a abstenção sexual. E este processo de purificação aqui é exigido do povo para que este povo possa obedecer ao Senhor e possa prestar culto ao Senhor em Betel. E ele diz assim: lançai fora os ídolos. Quando nós lemos as Escrituras, nós podemos ver uma nação totalmente idólatra. A nação de Israel era uma nação idólatra. Apesar de diversas vezes experimentar a graça de Deus, por diversas vezes eles tiram o foco de Deus e passam a servir outros deuses. Colocam como prioridade na vida deles outras coisas. E aqui imaginem aquele povo. Eles estavam vivendo mais ou menos 10 a 15 anos já ali nas terras de Siquém. Eles haviam sido influenciados pela cultura daquele povo, pela idolatria daquele povo. Nós vamos ver que o nosso texto ele afirma isso. Logo mais à frente, quando aqueles homens então entregam os ídolos estranhos que estavam no meio deles. Quebrar os ídolos, tirar os ídolos do nosso coração faz parte da nossa purificação. Nós somos idólatras. Calvino nos definiu como fábricas de ídolos. E nós precisamos constantemente analisar o nosso coração e vermos o que nós estamos adorando e quem nós estamos adorando. Nós vivemos numa cultura em que o consumismo é idolatrado. Em que eu sempre preciso ter a tecnologia mais recente, onde eu preciso sempre ter a roupa mais bonita. Nós vivemos dias em que a comida é idolatrada. Pessoas são colocadas em pedestais, como se fossem Deus. Nós precisamos fugir da idolatria. Nós precisamos sondar o nosso coração e vermos o que nós estamos adorando, o que tem atrapalhado o nosso culto ao Senhor. E aqui nós podemos pensar, Jacó está sendo chamado para cultuar ao Senhor, e para que este culto fosse da maneira que Deus queria que fosse, ele precisava então se purificar e abandonar os ídolos. A minha pergunta é: quantos ídolos você abandonou, quebrou para estar cultuando ao Senhor aqui hoje? Constantemente, reverendo Mauro e eu temos dito a vocês: se preparem para o domingo, se preparem para cultuar ao Senhor. E parte dessa preparação é esta purificação, é esta sondagem. Senhor, o que vai me atrapalhar de cultuar ao Senhor?
O que tem influenciado a minha vida de adoração ao Senhor? E ao detectar, então, quais têm sido os ídolos, nós precisamos lançá-los fora. Fugir desses ídolos. Neste processo de purificação, ele fala sobre mudar as vestes. E aqui eu não estou taxando, o texto não está taxando qual é a roupa que você tem que vir para a igreja. Então todos de terno, as mulheres de saia comprida a partir... Não é isso que o texto está dizendo. E quando nós olhamos para Paulo usando essa mesma ilustração, lá em Colossenses, ele fala do despir-se e do revestir-se. Ele diz que nós temos que tirar aquelas roupas imorais, aquelas roupas que não fazem parte do caráter do cristão. E precisamos nos revestir como eleitos de Deus, santos, amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E quando você tem essa perspectiva, com certeza a sua veste física vai ser resultado, vai ser uma resposta daquilo que você está disposto a viver. Faz parte do seu processo de santificação. Deus nos chama, assim como Ele chama Jacó, para cultuarmos somente a Ele. E para isso, nós precisamos obedecer, nós precisamos nos purificar, nós precisamos agir. Jacó, ele assume a liderança mais uma vez da sua casa. Nós vemos que isso acontece pela terceira vez. E aqui então ele toma as rédeas, ele chama os seus filhos e fala: olha, chega, peguem os ídolos que vocês têm e tragam todos esses ídolos até mim. E aquele povo então agiu. Nós vemos que o texto nos diz que eles trouxeram então diante de Jacó os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. A ação faz parte do processo de purificação e faz parte deste processo de obediência a Deus. Não adianta você detectar quais são os ídolos do seu coração. Não adianta você detectar quais são as roupas que você precisa despir-se, se você não agir. E mais uma vez aqui, mulheres, a argola do seu brinco não é um ídolo. Mas pode ser se você estiver usando ela com motivo errado. Mas ele está dizendo que o chamado de Deus requer de nós ação. Eles entregaram os ídolos. Eles então obedeceram à voz do líder espiritual daquela casa. Deixaram os deuses estranhos com ele. Deixaram os objetos idólatras com eles. E eles então fizeram o quê? Esconderam, e o texto aqui jogaram fora. Como se tivesse um buraco, eles jogaram, fazendo um ato de que não quero mais isso aqui não faz mais parte da minha vida. E nós precisamos fazer com os ídolos o que nós fazemos de vez em quando em casa, eu bem de vez em quando, pego aquelas pilhas de papéis e lixo. Nós precisamos fazer isso. Requer de nós essa ação que, por mais difícil e dolorosa que ela seja muitas vezes, nós estaremos agindo em obediência a Deus. Aqueles homens então se levantam e partem para a peregrinação.
mais uma vez, em direção ao lugar em que Jacó já deveria ter ido e deveria estar há muito tempo. E ele só prolongou a sua viagem. Mas nós vemos que isso é porque Deus estava trabalhando na sua vida, estava trabalhando na vida dos seus filhos. E eles então começam uma peregrinação naquela situação difícil, sem saber quem os atacaria. Mas nós vemos Deus agindo neste processo mais uma vez. E o Senhor então fez com que os homens daquela terra o temessem. E eles não encostaram um dedo em Jacó. Quando nós lemos Gênesis, isso acontece com o próprio Jacó, alguns capítulos antes. O Senhor fala com Labão e fala para Labão assim: não toque em Jacó. E aqui o Senhor faz a mesma coisa com as nações que estavam em volta de Jacó. E o chamado de Deus exige e requer de nós consagração. Jacó volta então para Betel. E ao chegar em Betel, ele vai erigir um altar. Ele vai edificar um altar e prestar culto ao Senhor. E nós vemos que o nome de Betel aqui muda. O texto fala que o nome agora é El Betel. E aqui nós vemos a ênfase. Jacó não está mais apenas no lugar onde Deus se revelou a ele quando ele fugia de Esaú. Mas ele está lá agora com a finalidade, com o objetivo de cultuar o Deus que se revelou a ele quando ele fugia de Esaú. Jacó e sua família se consagram a Deus através do culto, através da adoração. E nós vemos aquele povo que um capítulo antes, momentos antes, não estavam nada consagrados a Deus. E nós vemos através das suas ações, homens que estavam fazendo a sua própria justiça, assassinos, homens que estavam longe de Deus, eles então se consagram a Deus. E nós vemos durante o culto, durante essa adoração, Deus permanecendo fiel à sua aliança. O texto nos diz, a partir do verso de número 9, vindo Jacó a Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Aqui nós conseguimos ver a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus com a sua própria aliança. Quando Deus chama Abraão, lá no capítulo de número 17, faz uma aliança com Abraão, nós vemos
similaridades com o que ele faz aqui com Jacó. E o relato do texto diz que o Senhor então aparece a Abraão. O Senhor então apareceu e falou e depois subiu, saiu da presença de Abraão. O Senhor se revelou como Deus Todo-Poderoso. O Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão. E nós vemos em Gênesis 17, nos versos 6 e 8, as mesmas palavras que nós acabamos de ler aqui, nos versos 11 e 12. E nós vemos com Jacó se repetindo o mesmo processo. O Senhor aparece, o Senhor fala com ele e depois sobe. O texto diz que o Senhor então subiu. Nós vemos o Senhor se revelando a Jacó como sendo o Deus Todo-Poderoso. E Jacó então tem mais uma vez o seu nome aqui mudado. Na verdade, aqui nós vemos um reforço do que Deus já havia feito, quando lá no capítulo 33 ele luta com o anjo do Senhor. E ele então tem uma mudança radical no seu nome, de Jacó para Israel. E nós vemos essa promessa sendo feita. Enquanto Jacó e sua família cultuavam, adoravam a Deus, Deus mostrou a Jacó que ele continuava sendo o Deus Todo-Poderoso. E apesar de vermos do lado avesso a vida de Jacó e falarmos assim, isso não faz sentido, o Senhor Deus Todo-Poderoso estava olhando do lado certo. E ao olhar pelo lado certo, Ele estava tecendo a vida de Jacó e do seu povo da maneira que lhe agradava, da maneira que Ele queria. Aqui nós aprendemos que Deus, Ele não permanece fiel a nós pelo que nós fazemos, pelo que nós somos. Ele não mantém a sua aliança por causa da nossa capacidade de cumprirmos a nossa parte. Porque nós não somos capazes de cumprirmos a nossa parte. Nós não somos capazes de permanecermos puros. E vocês revelaram isso quando o reverendo Mauro na liturgia perguntou quem de vocês era puro. E nem mesmo o Rafael pôde levantar a mão. O Senhor nosso Deus cuida de nós. E Ele é o Deus Todo-Poderoso que traçou o nosso caminho e nos mantém neste caminho que Ele determinou. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar da fidelidade de Deus a Ele mesmo e da fidelidade de Deus à Sua palavra. O Deus que nós servimos é o Deus que dá este passo inicial em nossa direção e é o Deus que nos sustenta. É o Deus Todo-Poderoso que, apesar de nós, providencia aquilo que nós precisamos para vivermos. Aquele que providencia aquilo que nós precisamos para nutrirmos o nosso corpo. Aquele que providencia aquilo que nós precisamos para nutrirmos a nossa alma. Aquele que providencia aquilo que nós precisamos para viver eternamente. Este é o Deus que nós servimos, o Deus fiel. O Deus Todo-Poderoso. Que pode todas as coisas e faz todas as coisas conforme lhe agrada. Muitas vezes não conforme me agrada, mas conforme a glória dele é exaltada e é mostrada.
Mas nós vemos que após esta consagração, após este culto, a vida daquela família continua. E nesta continuação, nós vemos que Deus chama, Deus é fiel, mas nós vemos que Deus continua com a sua graça incansável, com a sua graça constante. E o texto nos diz assim: partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio a dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Ruben, o primogênito de Jacó. Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel. E Gade e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre e Quiriate Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos, velho e farto de dias. Expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Nós vemos aqui a graça incansável de Deus trabalhando na descrição do restante do capítulo. Imaginem aquele homem que estava numa situação difícil lá na terra de Siquém. Vem então para Betel. Em Betel ele precisa enterrar a serva da sua mãe, Rebeca, Débora. E agora a sua esposa querida, a sua esposa amada, falece ao dar à luz ao seu último filho, que completaria então os seus 12 filhos, que nós vamos ver mais à frente, que são as 12 tribos de Israel. E nós vemos que, mesmo nesses momentos, a graça do Senhor continua. Raquel vem a falecer, mas na hora de dar à luz ao seu filho, ela é lembrada da graça de Deus. Lá no capítulo 30, no verso 24, ela clama ao Senhor para que dê filhos. E o Senhor então ouve a súplica de Raquel e dá mais um filho a ela. E nós vemos aqui a perspectiva de Jacó ao nascimento do seu filho, o filho caçula da sua filha amada. Sua esposa dá o nome de Benoni, que significa filho da minha aflição. Mas Jacó muda o nome do seu filho. Ali nós vemos então o líder da casa, pela primeira vez escolhendo o nome de um dos seus filhos. Ele diz: não se chamará filho da minha aflição, filho da minha dor. Se chamará Benjamim, filho da minha mão direita. E claro, aqui nós vemos Jacó já colocando a sua preferência no seu filho caçula, mas dando um tom mais positivo no nome do seu filho. E nós vemos aqui a graça de Deus agindo na vida de Raquel, que passou uma parte da sua vida
brigando com a sua irmã para ver quem dava mais filhos a Jacó. E o Senhor a abençoa com mais um filho. Nós vemos Deus sendo gracioso, sendo constante, ao manter a reconciliação ali dos dois irmãos, Esaú e Jacó. O texto nos mostra que os dois irmãos estavam naquele momento em que Isaac faleceu e os dois enterraram o seu pai. O Senhor então continua gracioso até mesmo com Esaú e a sua descendência. Mas nós vemos Deus sendo gracioso e continuando com a sua graça incansável, mesmo apesar dos filhos de Jacó. E nós temos o relato que quando Raquel então falece, Rúben, o seu filho mais velho, ele se deita então com a concubina de Raquel. E aqui possivelmente nós temos ali um ato político, onde Rúben estava tentando tomar para si a liderança então daquele povo, da sua família. E aqui nós vemos Jacó. Lembra aquele homem pecador? Aquele homem que constantemente vivia no pecado da omissão? Ele peca de novo. O texto nos diz que aqui Jacó não fez nada. Mas isso não significa que o ato de Rúben não estava fora dos planos de Deus. E quando nós lemos então o capítulo 49 de Gênesis, ali nós vemos que Rúben, por causa do que ele fez, por ter desonrado o leito do seu pai, ele não tem mais a excelência sobre os filhos de Jacó. Nós vemos que os dois que vêm após ele, Simeão e Levi, por causa do assassinato, por causa do seu coração maligno, por causa das suas atitudes, eles também não vão ter a excelência sobre o povo. E nós vemos o agir de Deus, o direcionamento de Deus, e Judá então se torna o filho excelente, a tribo excelente. E quando nós olhamos para a Escritura como um todo, nós vemos que o nosso Salvador, ele vem dessa tribo. Ele vem de Judá. Nesta nova etapa da história, neste novo ato, nós continuaremos a ver que Deus continua gracioso. E nós leremos capítulos para frente que aqueles filhos que estavam em Betel cultuando ao Senhor com seu pai, eles não tinham tido começos tão promissores assim. E nós veremos que a vida deles estava marcada pelos pecados do pai. Eles aprenderam direitinho. E mais para frente eles vão vender o irmão. Eles vão enganar o pai. Mas nós vemos que o Senhor continua gracioso e o Senhor continua tecendo a história do seu povo. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas 1000 desvios, sem perder o fio. A minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste
no meio das cores nubladas e tristes. O Senhor continua tecendo a história do seu povo. E continua cuidando do seu povo. E nós aprendemos que Deus, Ele intervém nesta história. Da mesma maneira que Deus interviu na história de Jacó, na história dos filhos de Jacó, na história do povo dele, como nós lemos em toda a Escritura. Ele continua até hoje com a sua graça incansável. E Ele intervém na nossa história. Porque Ele continua sendo o Deus que nos chama. Ele continua sendo o Deus fiel à sua aliança, às suas promessas. E Ele continua sendo este Deus gracioso. E diante disso, o que nós devemos fazer? Nós devemos abandonar os nossos ídolos. Nós devemos identificar quais são aquelas coisas que nos afastam de Deus, que distorcem a nossa adoração a Deus, que atrapalham o nosso culto a Deus. E nós precisamos lançar fora estes ídolos. Nós precisamos, ao conhecermos este Deus gracioso, zelar pelo culto ao Senhor. E nós temos dito isso para vocês, e aqueles que estão desde o começo estão ouvindo isso há 5 anos. Este é o nosso momento mais importante, esta é a reunião mais importante que nós fazemos. Então zele por estar aqui. Zele para se preparar para estar aqui. Não deixe os seus ídolos atrapalharem o culto ao Senhor. E por último, confie nas promessas e na fidelidade de Deus. Porque da mesma maneira que Ele cumpriu a sua aliança com o seu povo, da mesma maneira que Ele cumpriu a promessa de enviar o Redentor e enviou Cristo, nós agora aguardamos o cumprimento da sua promessa, onde desfrutaremos da vida eterna na presença de Deus. Renove a sua esperança, sabendo que Deus é fiel à sua promessa. E Ele vai cumprir. Cristo voltará. E quando nós respondermos ao chamado irresistível de Deus, e vivermos nessa caminhada de santidade, nós podemos ter a esperança da vida eterna, que foi reservada para o povo de Deus. Então que possamos lembrar então que este Deus é fiel e que Ele nunca falhará.